É muito sempre gratificante poder estar aqui dividindo com você uma pequena parte da palavra do Senhor como alimento, que alimenta a nossa alma, alimenta o nosso espírito e que nos dá vigor para viver mais um dia corajosamente diante dos problemas, diante das dificuldades, diante das barreiras que enfrentamos todos os dias. A palavra de Deus, ela nos alimenta, além de ser a luz para o nosso caminho, a lâmpada para os nossos pés. Ela é a bússola que dirige a nossa vida. Portanto, é muito gratificante poder estar dividindo com você, dividir com aqueles que nos assistem nesse momento, esta santa e bendita palavra de Deus. Nós temos, querido, falado nesses dias sobre falsos profetas. Eu escolhi esse tema para este momento porque, na verdade, é um momento muito propício, como temos dito em outras mensagens. E eu gostaria de, nessa mensagem, falar sobre ou responder uma indagação, uma pergunta que talvez tenha ficado calada ao seu coração na mensagem anterior. Nós falamos sobre a identificação ou a identidade de um falso profeta, falamos sobre a sua periculosidade, a sua sagacidade, e entendemos pela palavra de Deus que um falso profeta sempre é perigoso, é muito sempre perigoso, muito prejudicial à nossa vida espiritual, o nosso relacionamento com Deus. Mas a pergunta é: como nos livrarmos de um falso profeta? Olha, não te prometo dar a resposta talvez que você queira, mas eu te garanto dar a resposta que você precisa, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é penetrante, ela entra em nós, ela revela o que está no nosso coração e é apta para discernir os pensamentos e intenções do nosso coração. Se a sua intenção é realmente aprender como se livrar de um falso profeta, então você está no lugar certo, na hora certa, diante da palavra certa, da resposta certa, a palavra de Deus. Eu gostaria de ler um texto que está escrito na segunda carta do apóstolo João, no capítulo, versículo 10, sendo que a segunda carta de João não tem capítulo, então nós vamos ler o versículo 10 da segunda carta, da segunda epístola do apóstolo João. E lemos da seguinte maneira, repetindo mais uma vez, 2 João, versículo 10. Ele diz: se alguém vem ter com vocês e não traz esta doutrina, não recebais, nem tampouco saudeis, porque aquele que o saúda faz parte das suas más obras. Eu li o versículo 10 e versículo 11 da segunda carta de João. É muito claro quando João, aquele mesmo que disse para nós que não deveríamos dar crédito a qualquer espírito, mas provar se os espíritos são de Deus, ele diz: olha, se alguém vem ter com vocês e não traz essa doutrina, esse princípio, que é a parte fundamental na construção de um corpo orgânico, ele está falando da igreja do Senhor Jesus, ele está falando da nossa vida espiritual, do nosso relacionamento com Deus, do conhecimento que temos sobre o nosso Deus. Ele diz: se alguém vem estar com vocês, se alguém interagir com vocês e não traz esta doutrina, não receba em casa, nem tampouco saudeis, porque aquele que saúda, ele faz parte das suas más obras, levando em conta que a saudação para o judeu era realmente um sinal de muita afinidade, de muito respeito,
era um sinal de muita comunhão. Então a comunhão só pode haver aqueles que têm a mesma doutrina. O que a Bíblia Sagrada diz que a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo e com o Espírito Santo. Então, se foge essa regra no que diz respeito à doutrina, obviamente estamos entendendo o que João está dizendo, que não se deve dialogar com essa pessoa. É exatamente como falamos na mensagem anterior. Eva tentou dialogar com Satanás. Por quê? Por uma única razão: falta de conhecimento. Eva naquele momento foi muito ignorante ao relacionar-se com Satanás. Não era para ter recebido, não era para ter o saudado, quer dizer, não era para ter dado liberdade de uma conversa com Satanás. Portanto, aí surgiu o problema. Como é que se faz então para se livrar, para se libertar desse predador perigoso que é o falso profeta? Aquele cuja base da sua palavra é mentira, cujo objetivo é matar, roubar e destruir. Aquele que personifica Satanás, que está incorporado em Satanás e vem até nós para nos destruir. Como se defender, como se libertar de um inimigo tão perigoso e tão poderoso? Querido, o falso profeta, ele é insistente, ele é teimoso, ele é inconveniente, chega a ser inconveniente quando ele nos aborda. Ele é persistente, ele não desiste muito fácil. Então já está dizendo que com essas características precisamos termos uma arma de expulsão, de repelir. Mas que arma vamos usar? Que meio vamos usar para não sermos enganados e levados pelo anticristo? Ou melhor dizendo, pelo falso profeta, que é também uma personificação do anticristo. É o antecessor do anticristo. Esse é um grupo maligno, certo? Que a Bíblia Sagrada fala que no final dos tempos, um estaria precedendo o outro. Isso é muito interessante. O problema é que muitas pessoas já se deixaram enganar pelo anticristo. Aliás, pelo falso profeta, desculpa. Muita gente já se deixou iludir pela mensagem fácil, pela mensagem sem compromisso, sempre aquilo que eu gostaria de ouvir, não aquilo que eu preciso de ouvir. Muitos já se identificaram com ele e por causa disto já foram enganados, já foram iludidos e por causa disto hoje fazem parte do seu grupo, fazem parte da igreja e da religião dele. Fica muito difícil, esse é um grande problema que nós temos nos dias atuais. Só existe uma arma que tem o poder de livrar-nos das garras do falso profeta: a verdade. A verdade é a única arma que nós temos para nos defendermos, para nos livrarmos, nos libertarmos deste grande predador. João capítulo 8, verso 32, Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Verso 36, se pois o Filho vos libertar, então verdadeiramente sereis livres. Mas o que é a verdade? O próprio Jesus disse em João 17, verso 17, falando com o Pai naquela oração, antes de partir para a eternidade, ele disse: a tua palavra é a verdade. E interessante que naquela oração ele estava orando por nós, ele estava orando por aqueles que haviam de crer nele através da palavra da verdade. Ele diz: Pai, eu quero que tu guarde aqueles que tu me deste. E no final ele diz: santifica-nos na verdade. A palavra santificar é como dizer, separa para um fim exclusivo. Senhor, santifica, separa, esconde-o na verdade. E ele diz: a tua palavra é a verdade. João capítulo 14, verso 6, Jesus disse: eu sou a verdade. Essa é uma afirmativa de Jesus
para nós que estamos procurando a arma certa para destruir o inimigo chamado falso profeta. Olha, a palavra de Deus, a nossa fé na palavra de Deus, elas se fundem juntamente com a salvação, que é o resultado da palavra de Deus, e ela então forma uma arma invencível, forma a arma de guerra que o soldado pode utilizar para vencer o inimigo chamado falso profeta. A Bíblia diz em Efésios capítulo 6, versículo 17, Paulo aconselhando os crentes de Éfeso, ele diz: olha, tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. 1 João capítulo 5, versículo 4, João disse: a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Portanto, a palavra de Deus, a nossa fé nesta palavra e a nossa salvação é a espada do Espírito Santo. Essa é a arma pela qual nós vencemos o inimigo. Agora, amados, a fé só é possível quando ouvimos a palavra de Deus pregada. A palavra ouvir quer dizer entender e atender o que está sendo dito, não é apenas escutar. O que vale dizer é que a fé só é possível quando nós obedecemos a palavra de Deus pregada. Romanos capítulo 10, verso 17, disse Paulo: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Pedro, pregando em Jerusalém para uma multidão, no verso 17, a Bíblia diz que ouvindo eles a palavra, creram. Então a fé vem quando ouvimos, atendemos a palavra de Deus como ela está escrita. Estou dando para você aqui a arma de vencer o inimigo, a maneira como você vai vencer o anticristo, que é mentiroso, é o antagônico à verdade. A verdade só é possível quando conhecemos a palavra. Isso é interessante. Uma outra arma que nós temos é o conhecimento, que é o resultado de conhecermos a palavra, quer dizer, que é o resultado de obedecermos a palavra. Quando obedecemos a palavra, obviamente nós temos conhecimento, porque pela obediência vem então conhecimento. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 22, versículo 29, que Jesus censurou os fariseus, embora sendo religiosos, que caracterizava muito bem nos nossos dias o falso profeta, aquele que diz, mas não faz. Ele censurou aquele grupo de religiosos, dizendo que o grande problema deles, o grande erro deles estava em que não conheciam a palavra de Deus, em que não conheciam as Escrituras. Ele diz: vós errais não conhecendo a Escritura nem o poder de Deus. A salvação, querido, só é possível quando cremos na palavra de Deus. João capítulo 5, verso 24, disse Jesus: em verdade vos digo, que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Você chega no capítulo 10 de João, versos 28 em diante, há um segmento ali, há uma concordância. Ele diz: e eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém os arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-los da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Então o conhecimento da palavra de Deus é uma arma poderosíssima para nos livrar do poder do inimigo chamado falso profeta. Agora, queridos, o povo de Deus, isso aqui é interessante, o povo de Deus, Israel, o Israel de Deus, segundo o profeta Oséias, falando pela boca de Deus, ele disse que só foi destruído, aquele povo só foi destruído porque ele faltou conhecimento. Não existe nada neste mundo que possa destruir o povo de Deus, a não ser a falta de conhecimento. Quando você não tem conhecimento, você não tem princípio. Se você não tem princípio, você está vulnerável. Se você está vulnerável, é claro que você é uma presa fácil. Portanto, é necessário conhecermos a palavra de Deus. Estamos incutindo aqui
a beleza, quer dizer, a parte mais importante dessa questão, que é conhecer a palavra do Senhor. O conhecimento da palavra de Deus só é possível mediante a um exame. Exame quer dizer o aferimento de conhecimento. É quando você começa a ferir, é quando você começa a ver os detalhes da palavra de Deus, comparando coisas espirituais com coisas espirituais, dentro da própria palavra de Deus. Daí a palavra de Deus diz em João capítulo 5, verso 39, nas palavras de Jesus: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Querido, meditar, ou seja, examinar a palavra de Deus, aferindo o conhecimento, é mais ou menos aquela tática que usa o médico quando está com o exame em suas mãos. Você consulta o médico, ele pede o exame, você faz o exame e você leva o exame para ele ler o exame. No momento que ele está lendo o exame, ele está examinando, ele está aferindo o conhecimento. Ele está aferindo o conhecimento dele com o conhecimento da máquina que detectou o seu problema. Ora, como nós poderíamos então ficarmos livres de uma doença cujo problema está diagnosticado, mas o médico não tem conhecimento. Não tem conhecimento científico para prescrever o medicamento. Querido, eu não sei a quem você está consultando biblicamente, mas é bom que você tome cuidado. Pode ser que você esteja se alimentando e dependendo de alguém que não tem o devido conhecimento, de alguém que não tem o cuidado de aferir o conhecimento da palavra de Deus para poder te aplicar o remédio certo para o problema espiritual. No caso, a verdade da palavra de Deus sem mentira, assim como ela é. A Bíblia Sagrada é comparada a uma colcha de retalhos. Quando criança, eu vi minha mãe aproveitando pedaços pequenos de tecidos para fazer uma colcha. Olhe como ficava linda depois da colcha confeccionada. Ficava muito linda a colcha, de pequenos pedaços de tecido. Querido, a Bíblia Sagrada, ela é feita de detalhes. Não existe coincidência na Bíblia. Não. A Bíblia Sagrada, ela é feita, a construção da Bíblia, a estrutura da Bíblia chama-se detalhes. Livros, capítulos, versículos, palavras, letras, vírgulas e pontos. Então tudo isso é a maneira de você apropriar-se para que possa fazer a averiguação da verdade, para fazer um exame da palavra de Deus. Você não tem que sair da palavra de Deus para encontrar a verdade. A própria Bíblia é a verdade, porque ela é a palavra de Deus. A palavra de Deus escrita na Bíblia é a verdade. Nenhuma profecia é de particular interpretação. Este é um retalho na Bíblia Sagrada, das profecias do Velho Testamento. Então ela faz parte dessa colcha de retalho. A palavra dos profetas, a pregação dos apóstolos, o ensinamento de Jesus. Então, quando você junta tudo isso, você tem um todo que você pode ter certeza que você tem, então, a verdade em suas mãos, e você está pronto agora para enfrentar o inimigo. A Bíblia Sagrada é realmente muito interessante. O profeta Oséias diz que devemos conhecer Deus e prosseguir em conhecê-lo. Jesus, por sua vez, diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conheça a palavra que está escrita neste livro e você vai se libertar. O grande problema hoje é a falta de conhecimento. E o conhecimento vem através de uma aplicação, de uma dedicação, de uma obediência à própria palavra. O profeta Oséias termina dizendo, é um apelo que ele faz a nós, ele fez a Israel, ele continua fazendo a nós também. Portanto, conheçamos ao Senhor
e prossigamos em conhecer. Se você já conhece a Deus, não pare por aí, continue conhecendo ao Senhor. Portanto, a única maneira de você livrar-se do inimigo chamado falso profeta, que vem até você com mentiras, com engano, com sutileza, é conhecendo a verdade, conhecendo a palavra de Deus. Para isso você precisa ler, ou pelo menos ouvir com obediência a palavra de Deus. E isso também vai depender muito de quem está te ensinando. Já foi dito que na medicina não se deve tomar nenhum medicamento que não tenha a prescrição médica, que não tenha a prescrição de um profissional da área. Querido, não escute ninguém que não tenha as credibilidades e as credenciais para te ensinar. Se alguém vem ter contigo e não traz este ensino, não traz essa credencial, não receba em casa, nem tampouco saudeis. É muito claro o que diz João. O Senhor tenha misericórdia de ti, o Senhor te abençoe, o Senhor faça que você entenda essa palavra e que você coloque em prática para o seu bem-estar. Conheça a verdade, e essa verdade vai te libertar. E se essa verdade te libertar, você será verdadeiramente livre, e o inimigo não pode te tocar. Essa é a grande promessa de Deus. Deus te abençoe, que você seja fortalecido, alimentado através dessa palavra. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Até a próxima, se Deus nos permitir.